Bom, então a pauta é mais ou menos a anterior, a mesma pauta, né? Porque nós fomos diretamente ao trabalho e deixamos o teu plano. O plano de trabalho é a proposta, né? Na verdade. Bom, então o item 1, que é a síntese, né? Alguém tem alguma observação sobre a síntese da reunião? Eu até pedi agora no chat para Murielle se ela pode me reenviar, ou não sei se a Lília, porque eu não consegui acessar a, a minha. Houve algum problema aqui que eu não consegui acessar. Depois puder me enviar, me disponibilizar. Mas você não tomou conhecimento, então, da síntese? Não cheguei a fazer. E, aliás, eu tenho algumas observações sobre a síntese, e, e a própria síntese, eu a tomei como o roteiro da nossa reunião de hoje. Mas antes disso, tem alguma questãozinha aqui formal? Na página, no segundo parágrafo da segunda página, né? Segundo parágrafo. Foram disponibilizados, aí, esse aí. Conceito, Revista Sociedade e Natureza, Instituto de Geografia da UFO, que apresenta o marco conceitual da climatologia dinâmica materializado pela análise rítmica. Aí a palavra é rítmica, tá? Além de um artigo recente, papapá. Só outra coisa, Lili, meu nome não tem acento, viu? O Antônio meu é sem acento. Certo. O nome não é. O nome português tem, o italiano não. E aí me batizaram sem acento. É, e na penúltima aqui, meu nome também aqui era Giacomini. Aí lá na outra página, aí, Giacomini. Está até em vermelho aí. Bom, questões formais. Ok. Sobre o método, eu acho o seguinte, sobre a conteúdo da síntese, para mim ela está muito boa, ela reflete bem o que foi a reunião. Mas considerando que ela que é, vamos dizer assim, será o fio condutor da nossa conversa hoje, e considerando também que o Vicente não a leu, eu gostaria que ela fosse lida rapidamente, porque aqui estarão os três itens aliás, 4 itens que eu defini aqui como mais interessantes, 5 itens, aliás, para a nossa reunião. Está tudo envolvendo essa síntese. Então, eu gostaria de ler aqui, se vocês permitam. Você pode até colocar aí, Lilian, para a gente ir acompanhando também. Na última reunião, ficou bem estabelecida a decisão sobre o marco conceitual baseado na climatologia dinâmica, que prioriza as respostas do espaço geográfico às entradas de energia, as transformações sofridas por essa energia e os saldos resultantes no ambiente que vivemos. Como o espaço é diferenciado, a resposta climática também será. A dinâmica atmosférica transporta energia e matéria por advecção, calor, frio, umidade, sistemas pluviais, nebulosidade, para a nossa região e a bacia hidrográfica, sendo essencial analisar as transformações e impactos que ocorrem localmente. Obviamente, abrindo parênteses, eu estou lendo pela redação da relatora, tá? Climatologia dinâmica considera processos de transferência de energia como a advecção, movimento horizontal e a convecção, movimento vertical, gerado pela radiação solar.
A resposta da superfície terrestre a esse processo varia conforme a ocupação do solo, topografia e outras características naturais. O meio urbano responde de forma diferente do meio rural, e dentro das áreas rurais há uma grande variabilidade de ocupação influenciando a diferenciação espacial da resposta climática. Aqui foram disponibilizadas informações bibliográficas pelo Antônio Giacomini para o grupo de trabalho, incluindo a revista Sociedade e Natureza, Instituto de Geografia da UFO, que apresenta o marco conceitual da climatologia dinâmica materializado pela análise rítmica, além de um artigo recente da Revista Brasileira de Climatologia, lançado em 2025, com um estudo detalhado sobre Minas Gerais, abordando a diferenciação climática por meio das estatísticas, índices climáticos e compartimentação climática dentro da bacia. Destaque-se ainda aspectos metodológicos desse estudo, como análise de impactos do clima na bacia, mapas de compartimentação climática e discussões detalhadas das condições climáticas, com médias de chuvas, temperaturas e outros parâmetros atmosféricos. Na reunião anterior, foi discutida a necessidade de partir do espaço geográfico real para compreender as interações climáticas. Algumas diretrizes sugeridas foram definir os espaços previamente delimitados, como bacias ou subbacias hidrográficas, trabalhar com a paisagem e diferenciar os espaços com base na ocupação do solo, cobertura vegetal e topografia. Conservar as unidades de planejamento dentro das subbacias, identificar os pesquisadores envolvidos no estudo e analisar a entrada de energia e matéria nos espaços estudados, além de avaliar a interferência humana nessas mudanças e seus impactos. Discutiu-se também a contribuição da bacia na alteração climática e possíveis ações para mitigação de impactos. Será necessário considerar aspectos como interferência do meio urbano e rural, incluindo a formação de ilhas de calor, impermeabilização do solo, uso de agrotóxicos, de desmatamento, impactos da arborização urbana na temperatura e conforto térmico, e a percepção da população sobre as mudanças climáticas e suas consequências. Ficou alinhado que, para a elaboração do termo de referência para a contratação de estudos técnicos, será com Ô, base Giacomini, nos você seguintes pontos. Oi? pode dar uma pausa aí? Pois não. Esse parágrafo que você acabou de ler, se puder baixar um pouquinho aí. Ficou É, alinhado. isso será necessário considerar. Nós vamos propor isso, a percepção da população sobre as mudanças climáticas. Não, está em discussão, né? Foi, aliás, algo Ah, levantado por você, né? não, da É, é, o, percepção, eu acho é que o, é uma coisa mais específica, né? A gente falar de percepção. Não sei. Pode continuar a leitura e a gente conversa sobre isso. é, sim, a gente tem que, no momento, né? A gente está nessa, ainda estamos bastante abertos, né? Para, Isso. para a temática, né? Então, um dos parâmetros que, quer dizer, tecnicamente, vamos falar assim, a gente sabe, tem noção, né, de que interfere na, na mudança desse fluxo de energia que vem da atmosfera em direção ao solo. A gente tem uma boa noção das transformações dessa energia e dessa matéria pela pelo espaço, né, pela diferenciação do espaço. Enfim, cada tipo de espaço vai ter uma resposta, tá? Mas aí não podemos ignorar que nesses espaços temos pessoas, temos ecossistemas, né, animais, plantas e tal. E é importante, tão importante saber, por exemplo, como uma planta reage a essas modificações, como as pessoas reagem também.
Então, não que nós Exatamente. vamos colocar talvez isso como objeto, mas a referência que eu penso que deva ser são os seres vivos, vamos dizer, de modo geral, e especificamente o ser humano, não é? Então, Perfeito. porque Eu só. Aham. obviamente que a gente não vai poder colocar tudo, todo mundo dentro de uma floresta, né? A gente acha que a floresta seria o ambiente ideal, mas a gente não tem como colocar essas pessoas dentro de uma floresta, mas a gente pode trazer para o espaço existente, aí vem lá na frente da questão das sugestões que serão dadas para mitigação e ou eh, para evitar que os problemas se agravem, a gente pode trazer elementos que produzam esse efeito. Agora, Não, para que você então. possa trazer esses elementos para a vida do cotidiano das pessoas, as pessoas têm que entender por que está sendo feito isso, não é? Porque elas são os atores do processo, né? Porque não Isso. adianta nada eu falar, olha, eu tenho que ter uma rua bem arborizada. Se o morador ele não está convencido que aquilo, o benefício ambiental que vai ser trazido é maior do que aquilo que ele, pelos aqueles motivos pelos quais ele rejeita a existência de uma árvore na frente da casa dele. Ela estoura a calçada, ela faz sujeira, sujeira, é folha, tem que varrer, é mão de obra, enche o saco, está entendendo? Então, tudo tem Não, seu benefício, tem seu custo. Então, mas para que com esses certeza. benefícios sejam aceitos, as pessoas têm que ter uma percepção positiva, né, da situação. E Então, geralmente essa é nesse percepção não é. aspecto que eu tô pensando, Giacomini, porque propor trabalhar com a percepção da população, isso significa que tem que trabalhar diretamente com a população envolvida. A minha preocupação é o termo percepção da população. Aqui eu entenderia que nós queremos ver o seguinte: por exemplo, o impacto da arborização urbana na temperatura e conforto térmico e as consequências ou os impactos, já foi dito impacto, né, para uma população residente. Nós não vamos trabalhar diretamente com a população residente, assim, quais são seus pontos de vista, como que você encara isso, como é que você sente isso, como é que você percebe isso, né? Vai ser uma coisa mais ampla e nós vamos falar de impactos para essa população, não exatamente da própria população dando esse retorno sobre a percepção deles. Bom, ô Vicente, eu penso o seguinte: existem modelos já desenvolvidos a partir do conhecimento científico, vamos ser assim, bem abrangente. Sim, Poucos modelos são desenvolvidos a partir da realidade. Por isso que eles são modelos que eles não são empíricos, eles são modelos teóricos. Você coloca números ali e tal, e fala, não, se eu arborizar uma cidade como Uberlândia, que tenha uma cobertura de vegetação de 40%, vamos dizer assim, do espaço como um todo. E aí eu vou ter uma queda de temperatura em termos de ambiente, conforto térmico, de menos 3 graus. Pode ter um modelo dizendo isso. Mas o problema é o seguinte: é, vamos sugerir isso, beleza. Só que as pessoas vão aceitar isso, elas estão engajadas nisso. Então, um estudo que trate de percepção, ela tem que ser, antes de mais nada, empírico, né? Ela tem que isso. partir da percepção. Agora, existem técnicas de pesquisa amostrais, você fazer amostragem e tal, e ter um resultado relativamente interessante, né? Você não vai fazer uma pesquisa, um censo, né? Um recenseamento, conversar para todo mundo. Mas a gente poderia sugerir, né, que isso seja feito com amostragem.
Aí você tem mais segurança na hora de falar, olha, onde é que você vai sugerir isso? Que tipo de bairro? Qual é a categoria? Enfim, onde precisa mais, talvez as pessoas não percebam que elas estão sendo vítimas, por exemplo, de um processo de especulação imobiliária que faz com que haja um loteamento aí com aquele mínimo minimorum, né? Do que seria interessante, né? De áreas verdes, de arborização. Aí faz calçada de 1,5 m. Se colocar uma árvore ali, ninguém passa, né? Então, você tem que ter calçadas mais largas, você tem que ter ruas mais largas, né? E quando você cai na real, você vai ver que a especulação imobiliária acaba determinando algo que no futuro, depois que aquilo lá está ocupando, você vai ser um bairro árido, né? Praticamente um deserto, você não vê uma árvore e tal. Aí você pergunta para o morador, você gostaria de ter uma árvore aqui? Ele vai falar, eu gostaria, só que é inviável, né? É, onde eu moro mesmo, a cidade de Jardim, a rua não são largas, diga-se de passagem, mas as calçadas são até relativamente largas. Você coloca ali uma árvore, mas aí vem a CEMIG, ela destrói a árvore porque está incomodando o fio. Quer dizer, tem todo não é tão simples, né? É mais complexo, mas obviamente que a gente fazendo um estudo de climático, não vou falar que seja de climatologia, mas um estudo climático, dentro desse contexto de mudança climática, né? Obviamente que nós temos, no escopo do estudo, outras prioridades, né, que sejam talvez mais prioritárias, vamos dizer assim, porque nós precisamos saber qual é o grau dessa mudança na nossa região, qual tipo de espaço que está respondendo mais ou menos, que está onde tem mais resiliência, onde não tem menos e tal. Então, esse é o foco, né, como está bem dito já anteriormente aqui. Agora, Só é ficando claro, importante. eu não sou contrário que se utilize, só estou chamando a atenção para a gente pensar se é isso mesmo que a gente está propondo, né? Não, Trabalhar nós com a estamos, percepção. Se for ainda nós isso, estamos no nível tranquilo. da especulação, né? E, Mas nesse aspecto, né? Da discussão, certo. tá bom? Não, tá certo, tá bom. Mas acho Tá que ótimo. é super válida, né, essa discussão, né? Com certeza. Então vamos em frente aqui. Ok. Acho que aqui ficou alinhado, né? Ficou alinhado que para a elaboração do termo de referência, TR, para a contratação de estudos técnicos, será com base nos seguintes pontos: definição do espaço de estudo e escala de análise, desenvolvimento de um mapa de uso e ocupação do solo, incluindo elementos naturais da bacia, trabalho por amostragem e extrapolação para áreas semelhantes, análise evolutiva de uso do solo, exemplo, comparação de dados dos últimos 100, 50, 25 e 10 anos, identificação dos padrões espaciais e impactos ambientais relacionados e consideração de cenários futuros para mitigação de impactos. Foi solicitado pelo coordenador Jacomino que a aba fornecesse o modelo de TR para a parte técnica, indicando os itens e requisitos necessários. A técnica da aba recomendou que o TR defina a qualidade do produto desejado, que, embora o método possa ser citado, a empresa contratada tem a liberdade para definir a metodologia mais adequada para atingir os objetivos estabelecidos. A discussão se concentrou na definição conceitual da climatologia dinâmica e na estruturação da metodologia a ser adotada. A abordagem partirá da realidade local, considerando os impactos do uso e ocupação do solo sobre padrões climáticos e ambientais. O estudo resultará em um modelo de análise espacial com base em evidências históricas e projeções futuras.
permitindo subsidiar medidas de gestão e adaptação às mudanças climáticas dentro da bacia hidrográfica. Bom, esse foi o texto, embora a gente tenha feito uma discussão interna aqui, foi pela oportunidade, mas eu submeto o texto com essas modificações que foram feitas, foram de digitação e tal, para Aprovadíssimo. vocês. Tá ok? Ou aprovado? Tá ótimo. Tá aprovado por mim. Bom, então vamos para o item 2, que é a continuação, né, de nossa discussão. Então, nós já temos, por definição, alguns aspectos, né, que, então, ponto número 1. Primeiro passo é a definição dos ambientes. Olha, vamos solicitar, então, nós vamos, como objeto, né, é que o, o realizador do estudo utilize ferramentas adequadas na escala que for indicada, né, e nos apresente, basicamente, um mapa que define os ambientes e faça como três elementos que são determinantes nessa resposta climática, que é a compartimentação topográfica da bacia, uso do solo, ocupação do solo, não uso, ocupação do solo, e a ipsometria. Ela, de certa forma, está associada a essa compartimentação, mas a ipsometria são as questões relacionadas a altitudes, porque na nossa bacia nós temos altitudes que vão de 1.300 e poucos metros até 400 metros, lá na Foz do Araguari. E lá pelas nascentes nós temos altitudes, temos planaltos, né? Então, a compartimentação associada à ipsometria e a ocupação do solo, né? Primeiro, espaço urbano, espaço rural, e depois a questão da ocupação propriamente dita, com vegetação nativa e a sua tipologia, e com o uso econômico do espaço também, pela agricultura, pecuária, enfim, florestas plantadas, não plantadas e tal. Então, aí vem. Então, aí esse é o primeiro passo, primeiro produto que nós precisamos. Vou poder atender. Desculpa. Depois, o segundo produto é a definição dos sistemas atmosféricos que, estou, que, que atuam sobre a bacia, né? Esses sistemas, vamos chamar assim, que eles devem ser classificados, né? Então, ele deve ser ter uma análise estatística, e aí nós vamos ver quais são os sistemas assim normais, vamos pôr normais entre aspas, né? E aqueles são geradores de estresse climático, dentro da perspectiva que nós temos sobre as mudanças climáticas, tá? Então, o segundo produto está ligado, então, com a definição desses sistemas. O que a gente poderia chamar normais são aqueles que não geram estresse. Agora, quais são os estresses? Pluviosidade em excesso, seca,
episódios de alta temperatura, né? E aí vamos ver, deverá ser feita a questão da frequência de atuação desses sistemas, a intensidade e a duração deles, tá? Só para ilustrar, por exemplo, se você pegar essa questão dessa variabilidade, dessa variação do preço do café, por exemplo, e você fizer uma análise climática, né, da situação, todas elas, a esmagadora, né, a maioria mesmo, atribui à seca, né? Mas como nós trabalhamos, por exemplo, com perímetros irrigados, áreas de cafeicultura irrigada e tal, então a seca, do ponto de vista hídrico, não afetou a cafeicultura, porque se você pega ali o estresse hídrico da água no solo e tudo, todo o café irrigado, ele não teve problema de falta de água, né? De seca em si. Mas teve uma questão da temperatura. Então, mesmo com o abastecimento de água pelo, pelo sistema que é mais usual na região, que é gotejamento no café, irrigação localizada, você vê que houve, não houve estresse hídrico, mas sim houve estresse térmico. E ele foi decisivo, mesmo no café irrigado, por irrigação localizada. Mas temos alguns exemplos que a gente foi procurar no campo e no meu dia a dia eu estou em contato com isso. Algumas fazendas fazem irrigação do café por pivô ou por canhão, né? Canhão é aquela autopropelido, que ele simula uma chuva, acaba simulando uma chuva e quando você faz a aplicação da água no café por aspersão, enfim, né? Você simulando uma chuva, você está baixando a temperatura do ar. E nessas fazendas a produtividade foi boa, foi normal, vamos dizer assim. Então, você vê que nós temos que trabalhar com essas interações, né? Temperatura, estresse hídrico e tal, porque nesse contexto das mudanças, não é apenas um elemento que vai causar, tá entendendo? Aí você vai ter, por exemplo, uma evaporação excessiva, se você tiver o ar mais, temperatura mais alta, e a umidade relativa do ar também é importante. Então, são os elementos que devem ser tratados de forma combinada. Por isso que a nossa definição por sistemas atmosféricos. Então, eu não estou preocupado com a onda de calor, mas eu estou preocupado com o sistema que traz essa onda de calor, porque ele não traz só essa onda de calor, ele traz também um potencial de evaporação maior, ele traz um ar mais seco, enfim, ele traz outras características que devem ser consideradas. Então, no tratamento, a gente deve, sabe, trabalhar com sistemas atmosféricos. Bom, então nós temos aqui, primeiro, definir ambientes e depois definir o sistema que traz a, 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 a energia e a matéria, né, para o nosso território. E eu já tenho, então, que esses ambientes. E o terceiro item, que ele é o cruzamento das duas coisas. Ou seja, quais são as respostas locais a esses sistemas. Por isso que a frequência, duração, intensidade deles é super importante. Então, as respostas locais. E aí nós vamos começar a ver cada ambiente respondendo e a partir do momento que você identifica os ambientes mais vulneráveis a esses impactos, pela sua natureza e também pela natureza do impacto, com o item 4, seria a proposta de medidas adaptativas e ou mitigatórias, vamos dizer assim, né?
Então, eu penso assim, que esses 4 itens, eles, do ponto de vista conceitual, eles fecham o nosso escopo. Estou aguardando agora, falei o que eu tinha que falar. Posicionamento de vocês. Então, acho que pelas discussões que a gente fez nas reuniões anteriores, o que você mostra aqui acaba realmente conferindo com o que nós discutimos. Eu acho que está muito Eu bom. acho Se nós chegamos a um final aqui, a depender da empresa que vai abraçar esse trabalho, né, fazendo um trabalho sério, um trabalho, né, bem bacana aí, nós vamos ter uma resposta que vai ser uma contribuição, eu acho que uma contribuição não só para os objetivos nossos enquanto o comitê de bacia, mas aqui nós podemos estar dando uma contribuição para a sociedade que daqui da bacia, uma contribuição, eu diria que para a ciência, para o ser humano, acho que está bem demarcado aí o que nós precisamos, né, que seja feito. Então, tá tranquilo. o Não, Vicente, eu acho que realmente você falou bem. Eu procurei sintetizar tudo aquilo que nós discutimos até agora, né, de uma maneira bem objetiva, né? E com isso, é, a partir desses itens agora, nós vamos ver como é que a gente vai poder materializar isso, porque, na minha percepção, de 50 e... Deixa eu lembrar quantos anos que eu me formei. 55 anos de formado, é, a climatologia ela passou por algumas etapas de metodológicas, né, conceituais e tudo, a climatologia geográfica especificamente, né, e esse trabalho nosso é um trabalho de climatologia geográfica, antes de mais nada, que considera e muito aquilo que a sociedade apresenta na sua organização espacial, né, e considerando que esses câmbios, né, essas mudanças que estão acontecendo, têm muito e tudo a ver com as próprias atividades da sociedade na apropriação dos elementos da natureza, né, apropriação do próprio espaço, e, obviamente, que isso vai refletir desigualdades sociais e tudo, que vão estar associadas, evidentemente, mas o nosso estudo é de climatologia, não é estudo de sociologia, né, nem de economia. Mas, obviamente, que a gente não deve perder de vista que tudo isso está embutido, né? Quando você fala assim, é, em medidas adaptativas, mitigatórias, respostas locais, obviamente que tem a ver com a questão social e com a questão econômica, com o sistema de nosso modo de produção capitalista e tal. Enfim, toda essa discussão ela é super importante e eu acho que, sem tomar partido, nós podemos oferecer, em primeiro lugar, para a ciência, como você falou, um caminho metodológico, né, cientificamente falando, porque eu não conheço nenhum trabalho que tenha sido feito assim, né? Mesmo assim, eu tenho consultado a literatura internacional ultimamente também, por conta desse GT aqui. Acredito que nós temos aqui um avanço metodológico, teríamos aqui um avanço metodológico absorvendo bases metodológicas, principalmente ligada à análise rítmica, que é uma contribuição francesa e brasileira para a climatologia, né? Pédélard Bord na França, Carlos Augusto Monteiro no Brasil e seus seguidores, né? Entre os quais eu me incluo, fui orientado por ele no meu mestrado. E também aí a contribuição para a sociedade da nossa bacia, mostrando que, ao invés de ficar pulverizando o discurso,
é importante centrar esse discurso naqueles aspectos que são mais relevantes para para o agravamento desses sistemas atmosféricos que vêm de fora para dentro, que são aqueles geradores de estresse climáticos que se associam a espaços que são que potencializam negativamente, né, esses estresses, né? Então, acho que é uma contribuição legal mesmo, tá? E agora eu acredito que a gente tem que ir para o passo seguinte, ou seja, quem vai fazer, como vai fazer, qual é o nosso papel nisso, Você me porque tem permite, se você me permite fazer uma viagem aqui, Giacomini, eu acho que é, esse estudo aqui, da forma como a gente está propondo, eu acho que a gente está fazendo uma justiça aqui, resgatando a questão, por exemplo, climatologia, como você disse, muito bem. Porque até, sei lá, coisa de uns 30 anos atrás, parece que tudo que acontecia é porque era derivação do petróleo. Ah, é o petróleo que está causando isso, é o petróleo que faz subir o preço, é o petróleo que faz cair o preço. E o petróleo assumiu um protagonismo que a gente só viu o petróleo como o grande responsável, não negando, né, o papel do petróleo, sim, nessas transformações, inclusive o seu uso, né, indiscriminado, a queima dos combustíveis fósseis, né, mas o protagonista dessa história tinha que ser a climatologia mesmo, porque agora a gente está vendo onde é que a coisa está apertando. Os preços sobem, como o café, a carne subiu de forma, né, assustadora. Vamos ver o que é que está causando isso? Nós vamos cair na climatologia, né, no clima, no uso indiscriminado da água, né? Ah, e aí, então, é a forma de colocar a climatologia, né, como protagonista aqui. Eu acho que essa viagem é para reconhecer isso. Tinha um quadro lá nos anos 80 do Jô Soares que tudo era isso. Ele dizia, você falava, caixão que vai enterrar ele, é derivado do petróleo. Ah, mas como que é derivado do petróleo? Ele ia é, fazendo um retorno até chegar. O caixão é feito de quê? De madeira. E a madeira está onde? Está na árvore. E a árvore está plantada onde? No solo. E a raiz da árvore? Está no subsolo. E o petróleo? Está no subsolo. Então, é derivado do petróleo. Agora, a gente colocar o verdadeiro protagonista no seu lugar, para a gente ver que é sistêmica a relação que nós temos que abordar. Não é uma parte da coisa, mas é o sistema, né? Acho que a gente está no caminho certo aqui. Desculpe aí a viagem, mas era para isso. não, Vicente, eu acho que seu gancho é extremamente interessante, porque a gente é colega há muitos anos, né? E eu sempre fiquei muito na retaguarda, muito assim, não é na retaguarda, com a guarda alta em relação à questão do discurso, das narrativas da mudança climática, porque eu vi que apareceu muito oportunista, muita gente que se colocando como entendedor de climatologia, mas é um bom intérprete, são bons intérpretes do impacto na sociedade, tudo bem. Aí as narrativas elas foram coisa. Agora, mancava para a climatologia uma proposta metodológica que incorporasse esses elementos. Tá? Então, com muita reflexão e tal, nós chegamos a essa proposta aqui. E eu agradeço a você, especialmente, a equipe também que contribuiu aqui no GT, para eu poder explicitar tudo isso. Foi mais como um processo assim, de saca-rolha, sabe? Para tirar essas ideias da minha cabeça, para colocar no papel e tal, e verbalizar, mas de uma forma também simples, né? Que seja feito por outras pessoas também. Então, eu penso que aqui, tá, nós temos aqui um roteiro metodológico, tá?
E agora entra na outra parte, e eu queria dialogar com a aba, quando a nossa colega, não sei se ela, como ela não refutou o que foi escrito aqui pela metodologia, pela síntese, quando falou que foi solicitado pelo coordenador Giacomini que a aba fornecesse um modelo de TR para a parte técnica, indicando os itens e requisitos necessários. Esse comentário aqui, que é a técnica da aba, deve ser a Poliana, né? Recomendou, acho que essa palavra é boa, que o TR defina a qualidade do produto desejado e que, embora o método possa ser citado, a empresa contratada tem a liberdade para definir metodologias mais adequadas para atingir os objetivos estabelecidos. Bom, antes de passar a palavra para a Poliana, eu quero fazer um comentário. É o seguinte: primeiro, método, né? Método, para mim, é uma abordagem frente ao objeto. Quer dizer, você adotar uma postura frente ao objeto. Quer dizer, o objeto é fazer um estudo de climatologia, mas dentro desse contexto todo de mudanças climáticas e tal. E, então, é uma postura. E a nossa postura é uma postura mais dialética, né, no sentido de que nós estamos levando em conta que as mudanças, elas são, por isso que é mudança, né? Elas são dinâmicas e essa dinâmica ela tem que ser absorvida aqui, né? Então isso é método. Agora, o conjunto de técnicas é outra coisa, porque no momento que você vai fazer esse mapa dos ambientes, aí sim, eu quero um produto que leve em conta a hipsometria, a ocupação do solo, a compartimentação topográfica e tal. Levando em consideração isso, aí eu vou cuidar da qualidade. Se ele vai usar satélite, se ele vai usar fotografia aérea, se ele vai fazer trabalho de campo ou não, isso é um item a ser discutido lá na frente, que vai refletir na qualidade do produto, tá? Agora, eu espero ter demonstrado que nas metodologias disponíveis na climatologia hoje, esse método que a gente coloca aqui, esse conjunto de passos de pesquisa que nós colocamos aqui, ele não existe, ninguém nunca fez, não foi feito até hoje, entendeu? Então ele é inédito. E vou além. Se existe alguém que estaria hoje totalmente capacitado para fazer isso, esse alguém sou eu. Porque isso aí está saindo da minha cabeça. Obviamente que por isso que a gente, nosso GT, que está gerando isso aqui, deve ter um protagonismo bem grande no processo, tá, de execução. E a gente precisa ver como é que isso vai funcionar. E também a gente deve ter também uma liberdade que transcende a liberdade formal, o formalismo da licitação, sei lá o quê, como é que é a parte burocrática, para que a gente realmente contrate pessoas que tenham, no mínimo, a permeabilidade mental para aceitar isso. Porque, obviamente, que as pessoas que vão vir falar, oh, eu tenho uma empresa e quais são os objetivos da empresa, tal, enfim, mas isso aqui não dá para fazer por causa disso, por causa daquilo, e vai fazer meia boca, e aí nós perdemos tudo. Entende? Esse que é o problema, viu, Poliana? Eu gostaria da sua manifestação. Então, a metodologia é essa. Senão, nós vamos fazer mais do mesmo, e não vamos chegar. Aquele estudo que eu passei para vocês de Minas Gerais, eu espero que você tenha lido, Poliana, ele está lá já. É só você discretizar para a bacia, aumentar o número de pontos de amostragem e tal. O estudo climático está ali. É só aprofundar na escala, chegar na bacia. É um estudo bem recente, né? 2025, agora, saiu no início do ano.
tá? E nós estamos só no mês 4 ainda. Enfim, foi um estudo que foi entregue para publicação no final do ano passado, né? Então, eu gostaria de ouvir a aba, ou a Poliana, especificamente. Bom dia novamente. Concordo, professor, com o seu ponto de vista. Né? Realmente, são muitas técnicas, né, disponíveis para ser utilizadas, e a gente pode deixar aberto, né, conforme a disponibilidade, né? A questão do termo de referência, eu enviei no e-mail de cada um dos membros, né, e coloquei lá os itens que são o modelo que a gente usa, e o que é discorrido em cada item. E caso tiver alguma dúvida, não estiver bem esclarecida, né, eu estou aqui à disposição para poder ajudar também. Agora que você mandou hoje, né? Foi. Esse termo de referência é aquele que você faz direto para a universidade, ou como é que funciona? Exatamente, é o modelo que a gente usa. São todos os itens. Entendi. E vocês, como é que fazem? Abrem isso aí, põem na imprensa, ou isso aí é direcionado para algumas entidades, tipo carta convite, para, ó, nos interessa tal e tal e tal grupo de pesquisa que assim faça? Ou seria uma coisa aberta para Deus e o mundo? Lá na qualificação técnica, é que é direcionado, né, a qualificação técnica que se espera, né, tanto da empresa quanto do profissional. Eu estou perguntando porque você mandou agora, eu não tive oportunidade de ler, né? Então, para encurtar a conversa, estou Então, perguntando. Tá. Porque esses 4 itens que eu coloquei, né, podem suportar subitens, né, que a gente vai definir melhor. Eu espero que. aí esses itens, aí seria Ah, lá no item 8 que eu coloquei, produtos esperados, forma de apresentação e prazo de execução. Aí já vai discorrendo sobre essa parte, né, que o senhor iniciou. a gente tem todo um texto para ser construído sobre essa abordagem. Né? Antes de mais nada, que a empresa tem que aceitar essa abordagem, né? Esse é o primeiro passo. Aí não é um produto em si, né? É uma aceitação de uma abordagem que, olha, nós vamos ter essa abordagem. Aí que vem a questão, assim, dos produtos, né? Que a gente faria, então, as colocações, né? Eu nunca, para mim, isso é um estudo mais científico, então, falando em empresa, eu acho que é um grupo de pesquisa que faria isso. O que quer dizer código CATMAS? Ah, é um código que se utiliza para falar qual tipo de serviço. Lá para depois, quando for emissão de nota fiscal, eu uso esse código. Mas depois eu vou explicar melhor como que define esse código. Bom, agora eu vou estudar bem isso aqui. Bom, essa questão de valor aí nós vamos ver depois, né? Prazo, aí tem que sentar junto aí com o pessoal da economia, econômico aí da aba, né? Que é horas trabalhadas, porque é produção intelectual, né? E a produção material é fazer esses estudos. E as etapas, né? Eu acho que tem que ter etapas de medição de serviço, né? Por exemplo, vamos lá, pela definição dos ambientes, seria aquela
primeira parte. Quando é que nós vamos fazer uma reunião para ver se está indo naquele caminho que nós desejamos, né? Mesma coisa, definição de sistemas atmosféricos. Até que ponto? Eles têm que ter um plano de trabalho, né? Sim, Quem pegar o serviço, né? Ou uma universidade, ou uma empresa, sei lá quem for seja, eles vão ter que apresentar um plano de trabalho, né? isso aí Esse plano primeiro, tem que ser aprovado. Quem isso é aí que primeiro aprova? trabalho, depois oficinas técnicas, né, para ver se está caminhando conforme esperado. Exatamente. Depois, porque a gente vai ter que acompanhar para fazer algumas mudanças de rumo e tal, né? Correções de rumo. Isso também tem que ser previsto, né? Beleza. Alguém vai se manifestar? Quem é que está aqui? Só tem o Vicente mesmo. Essa pessoa de Araxá, ela entra e não aparece, e depois sai só para aparecer na foto? Como é que é? Como é que é o nome dele? Professor Giacomini, é o Hum. Vinícius, mas ele saiu. Pois é, ele entra, aparece como presente, como na reunião passada, e não está aqui, né? O William também, quase que a mesma coisa. Então, no fim, ficou um grupo de trabalho, eu e Vicente, com algumas contribuições do Claudiano, que hoje não está. A Murielle também apareceu a primeira vez. Ela está fazendo a, a síntese a partir da gravação, ou Lilian? Sim, Ah, tá. Bom, pelo menos ela ouve a gravação, né? Porque nós estamos tomando agora decisões, né? Que esses 4 itens que eu quero submeter, se nós vamos fazê-los, né? Então, como só estou eu e o Vicente, né, Vicente? Sim. Acredito que você concorda, né, com os itens. Para mim, concordo, tá? Estou de acordo, sim. Acho que é isso aí. Eu queria, sim, expor aqui a minha ignorância sobre um tema que eu gostaria ainda de me esclarecer. Quem puder me esclarecer. É, a contratada, vamos dizer assim, seja a empresa, termo que foi, ou o grupo de pesquisa, ela será. Como é que nós. Qual é o caminho para a gente chegar nessa contratada? É convite? Ou é tipo uma licitação, um edital? Como é que nós chegamos a ela, a essa empresa? Para definirmos, é essa aqui que nós vamos contratar. Alguém pode? Poliana está com a bola. Poliana, responde ao. Assim, geralmente se faz termos de referência, né, e publica a licitação, né? Licitação. É, Os entendi. interessados, eles Aí se então, apresentam, quer dizer, um número, 5, 6 grupos ou empresa. assim, Como é que nós chegamos naquela que nós vamos querer? Nós vamos. conforme for colocado lá no termo de referência, se vai ser técnico e preço, ou menor preço, e aí serão analisadas a documentação, as propostas, as técnicas de cada empresa, o que cada empresa propôs. Aí, por exemplo, se uma empresa ela faz um valor menor do que a outra, mas não atende às nossas expectativas, a gente tem outros critérios para chegar aí? Tem técnica e preço, aí pode-se fazer
a parte da técnica, se atribui notas, né, para cada item, né, para cada característica que se espera da empresa contratada, e aí vai somar o valor da nota, também vai ter o peso da nota e o peso da proposta, né, do valor que a empresa propôs. E aí cada um tem um peso. E no final, vou te enviar um modelo desse, de como que funciona por nota, preço e técnica, para você entender como é que funciona. Beleza. Entendi. Tá bom. Obrigado. Ok, Giacomini. Pode mandar. Continuar. Aqui, ó. Eu estava sem microfone. Então, não existe uma modalidade, Poliana, que você dispensa a licitação e vai por notório saber. Então, você convida determinados grupos de pesquisa, que são dentro de universidades, pode ser até privadas, não sei, mas públicas ou privadas, e esses grupos vão concorrer, mas em termos de saber, que os saberes das pessoas que colocarão em seus currículos, e será um julgamento mais qualitativo. E o preço seria um preço, mas assim, que já seria pré-determinado por nós. Então, olha, eu tenho X reais, R$ 1.000 para fazer esse estudo, e estou te convidando, e convidando mais o A, B e C, e vamos agora analisar as propostas, né? Como se fosse um concurso aí para você ser professor na universidade. Você sabe o que você vai ganhar, o seu salário é igual, vai ser o mesmo salário para quem quer que entre ali para trabalhar, mas qual vai ser o diferencial? É o currículo da pessoa, é o saber, é a qualidade da aula que ele dá, enfim, tudo que ele traz consigo. Não seria você falar, olha, quem vem dar aula aqui na UFO, é, quem vai é, quem vai dar aula por menos valor, eu vou contratar professor que vai querer ganhar menos. Não é por aí. Então, a gente não pode manter um sistema desse tipo, porque é um trabalho científico, técnico-científico. Não é produção em série de sabonete, por exemplo. Nós vamos fazer um trabalho de pensar, trabalho técnico, que, a partir de alguns parâmetros metodológicos que nós colocamos, nós esperamos que esse grupo venha e crie mais em cima disso, que acrescente, não que diminua, tá? E a gente sabe bem como é que é o universo empresarial, para saber que chega no momento. Bom, haja visto o plano do Paranaíba, que na minha cabeça está saindo uma bela porcaria, porque a empresa ela minimiza tudo que possa resultar em criatividade, né? Melhoria, e a melhoria em ciência passa, antes de mais nada, pela criatividade, né? Inovação, criatividade. Muito pelo contrário, você vem aí uma empresa que pega um modelo, pega uma receita de bolo e vai fazer o bolo e, inclusive, coloca a farinha de pior qualidade, né? Isso aí acontece muito. Então, é isso que eu gostaria de evitar, né? Que nós, eu tenho certeza que o Vicente também concordaria comigo, pelo que eu conheço dele. Eu não Com tenho. certeza. Excelente questão colocada. Eu até gostaria, sim, de ouvir a Poliana, porque aqui me fez, inclusive, pensar o seguinte: a inteligência humana ainda é maior que a inteligência artificial, sabe? E nós não queremos dados que sejam produzidos apenas de forma técnica, mas dados que sejam qualificados. Então, é preciso pensar sobre isso, e o produto que nós queremos que ele seja, assim, além da técnica empregada, a técnica é importante, muito, mas que a qualidade, a qualificação, né, o quesito qualidade, né, seja muito importante
nesse produto que nós queremos receber. Então, gostaria de ouvir se isso aí é possível. Lá na qualificação técnica, você pode exigir empresas ou instituições que já tenham feito esse tipo de estudo também. Então, Juliana, você está falando? Eu não estou ouvindo. Tá tendo muito barulho. É uma forma de caracterizar melhor, né? De funilar os participantes. Então, essa questão de falar que alguém já fez esse estudo, ninguém fez, né? Porque é uma abordagem nova. Tá entendendo? É aí que vem o potencial de criatividade do grupo, porque primeiro eles têm que absorver isso que a gente está colocando, da forma que nós estamos colocando. Agora, o que eu quero ver, bom, então quais são as qualificações? Por exemplo, o grupo já deve ter familiaridade com análise rítmica, por exemplo, sistemas atmosféricos, familiaridade com esses levantamentos de paisagem, de diferenciação de ambientes, né? E também tem que ter um comprometimento para buscar os, os impactos dessas respostas sociais, locais também, do ponto de vista econômico e social, né? Então, essas qualificações, sim, são importantes para a pessoa começar a absorver esse tipo de método, dessa metodologia que nós estamos colocando, tá? Pelo que eu entendi, assim, a intenção é procurar professores, doutores da universidade, né? Para Sim, poder fazer esse estudo. Né? Eu não sei como é que funciona esse dispensa de licitação para notório saber, eu vou até pesquisar sobre isso, porque até hoje eu só fiz termos de referência ou por menor preço ou por técnica e preço. Mas eu vou procurar saber sobre isso, mas de qualquer forma, assim, quero esclarecer que lá no termo de referência, mesmo que ele seja feito por técnica e preço, tem como você afunilar e exigir as qualificações técnicas, seja lá da instituição ou da empresa participante, porque você vai colocar lá. Ah, você disse que não tem, né? Ninguém nunca fez esse tipo de estudo, né? Então não tem como você colocar lá e exigir que já tenha feito esse estudo. É isso, professor? exatamente. Eu acho que é um caminho interessante a gente colocar isso no termo de referência, no máximo que a gente conseguir colocar, mas esse processo eu acho que ele tem que ser um pouquinho diferente, né, do que esse usual, não é? Porque exatamente isso nunca foi feito dessa forma, né? E o Entendi. que a gente vê o que está sendo feito pela bibliografia, pela literatura dos últimos 10 anos, ou o pessoal continua muito na parte técnica de climatologia em si, tem seus méritos, obviamente. Esse estudo de Minas Gerais, ele é um estudo bem clássico da climatologia tradicional, e ainda não vi nenhum estudo de análise rítmica considerando sistemas atmosféricos geradores de estresse. Isso também não tem, mas se a pessoa tem familiaridade com a climatologia dinâmica, ela chega bem nisso. E a questão da correlação entre o ambiente e os sistemas atmosféricos, aí você tem que ser geógrafo, porque é um trabalho de geógrafo mesmo, que tem uma formação boa nisso aí, tá? E aí sim. E depois das medidas e tal, você pode ter profissionais mais assim abertos também na área da economia, da sociologia, da agronomia, do urbanismo, né? Então nós vamos procurar alguém assim, né? E vamos montar esse termo de referência e aí a gente vai ver com o Ronaldo aí, com o pessoal, né, da aba administrativa e tal, para ver se como é que nós vamos levar isso. Beleza? Em relação aos produtos, eu estava pensando aqui, né, que o senhor colocou lá em quatro tipos de estudos, né, que devem ser elaborados.
Aí lá no item 5, onde está serviços, né? Aí pode colocar isso que o senhor falou, ainda descrever mais, né? Abrir mais o que vem em cada estudo daquele. E lá nos produtos que vem, né? O primeiro plano de trabalho e depois, como é que chama? Oficina, né? Oficina técnica para a gente poder reunir, ver se está em conforme. E depois o terceiro produto, né? Que já seria uma parte do estudo, outra oficina técnica, intercalando, né? Entre os estudos e as oficinas técnicas, né? Para cada estudo elaborado, tenha uma oficina onde a gente possa se reunir, né? E poder ver, né, que rumo está tomando, né, ver se está em conforme planejado, né, dar sugestões e técnicas aí, né, que a gente vai poder discutir sobre a técnica utilizada também, né? É a minha sugestão. É assim que a gente fez no produtor de água daqui da Massa Ferreira Guari, a gente colocou bastante oficinas técnicas entre os estudos para poder discutir, né, sobre as metodologias utilizadas e os resultados obtidos. Tudo bem. Essa, essa modalidade, né, de encontro, isso que vocês chamam de oficina, né? É, não sei, é um seminário, né, que você possa fazer, enfim, é uma reunião técnica que oficina dá aquele negócio, se você tem um problema, você leva para consertar na oficina, né? Então, esse conceito não me entra muito, não. Fazer revisão do carro. O objetivo é aquele, né, de se reunir, né, e ver se está dando certo. Agora, o nome, Tipo revisão, né? Oficina fazer revisão do carro. É mais então, ou menos isso. Vocês para dizer as mesmas coisas com palavras diferentes. O mundo é assim mesmo. Cada geração tem suas narrativas, seus parâmetros de referência. Mas no fundo é o seguinte: olha, funciona ou não funciona? Está indo bem, não está indo bem? Quais são as correções de rumo que precisa fazer e tal? Aí prestação de conta e tal, conta do ponto de vista técnico aí no caso, né? Para isso tem que ter um plano de ação, né? Um cronograma. Você tem tanto tempo para apresentar isso, mas tanto tempo para apresentar aquilo e tal. isso. E aí tem outro aspecto que a gente tem que ver com a diretoria do comitê, a permanência desse GT como agora, depois, né, que a gente apresentar o nosso produto, que está, no meu entendimento, está bem próximo. Acho que mais 2 reuniões nós fechamos o nosso GT, e depois a continuidade, né, porque o GT se extingue, né, Lilian, com a apresentação do produto, mas nós precisamos uma continuidade agora desse grupo e, se possível, acrescido de mais pessoas, né, proativas, inclusive, né. Estou vendo agora que o Claudiano está sentindo muita falta de você aqui, Claudiano. Nós definimos os pontos já que nós vamos apresentar. Aí você pode acessar a gravação, Uhum. que acho que ficou bastante bem coisa. Então, que tenha pelo menos o Vicente, o Claudiano, né, o William, que hoje não está aqui, a Muriel, que são as pessoas que participaram mais, né? E que a gente continua acrescido de outros conselheiros para acompanhar o processo depois, né? Correto. Não, obrigado. Eu peço desculpas, até coloquei eu estava em outra reunião, não tem jeito. Faz parte. É complicado a questão de gestão ali, mas estou aqui, podem contar comigo, tá? O Giacomini, pessoal aí, tô junto sim, vamos juntos. Nós, você viu, Claudiano, fazendo um rápido revisão do que a gente definiu, nós definimos 4 linhas de trabalho, vamos falar 4 temas, subtemas dentro do tema geral, partindo de tudo que nós já discutimos, né? Que é da realidade para o modelo, não o contrário, né? A gente não vai pegar um modelo pré-concebido e engessar a bacia nele, né? Muito pelo contrário, né? Aham. Então, nós vamos, primeiro passo é definição de ambientes, né? Então, usar ferramentas de mapeamento na escala adequada, priorizando a compartimentação topográfica, a ocupação do solo e a hipossometria, né? A parte das altitudes e tal.
no uso do solo, vem o solo urbano, agrícola, a parte de diferenciação do espaço, todo. Uhum. O segundo tema é a definição dos sistemas atmosféricos, que trazem os normais e geradores de estresse, né? Analisar frequência, intensidade, duração, encadeamentos, enfim, sequências. Aí na parte das entradas de matéria e energia, e quando você cruza a informação dos ambientes com os sistemas atmosféricos, você vai ter as respostas locais que cada ambiente vai dar, que vai criar o clima em que nós vivemos, nós, os ecossistemas, os animais, etc. Não é? A produção agrícola está tudo voltado para isso, conforto das pessoas e tudo mais. Então, chamaram as respostas locais. E o quarto tema, subtema, é as medidas adaptativas e ou mitigatórias ao que está acontecendo. Obviamente que a definição do sistema vai passar por o que está acontecendo atualmente, mas o que aconteceu há 30 anos atrás, para ver o grau de mudança, ou talvez num horizonte mais longo. Enfim, são detalhes que nós vamos ter que ir discutindo. Tá, então, na parte técnica, nós definimos isso, e agora nós estamos terminando de falar com a aba sobre a modalidade de contratação, quem que a gente acha que deva ser, e nós achamos que deva ser pessoas ligadas à ciência propriamente dita, porque, conforme a gente tem visto, essa abordagem metodológica que nós estamos propondo, nunca ninguém fez. Então, nós precisamos de. Não tem. Você procura na bibliografia, não existe isso. Nós estamos inovando do ponto de vista científico, inclusive. Então, a contribuição é grande, inclusive que eu até jocosamente falei que quem estaria habilitado para fazer isso eram nós mesmos, que nós já estamos nessa vibe aqui e temos mais condições de ir à frente. E aí nós contrataríamos pessoas específicas para tarefas específicas, né? Quer dizer, Correto. se a aba pudesse fazer isso, né? Uhum. Acho que a gente pode propor, mas vamos ter que levar para a plenária ali, né? Que eu acho que leva para o Não, Silvio, não, tudo bem. Nós vamos fazer toda essa discussão, antes de mais nada, teórico-metodológica, e depois as propostas de como fazer. Obviamente, já combinando com os russos aí, né? Você com a aba, né? Então, essa é a ideia. Não, certinho. Então, é isso. Em síntese, é isso que nós concluímos. E agora, para a próxima reunião, que a gente precisa ver a data, se é dentro de uma semana ou duas, para tentar fechar já, né? E nós temos a próxima segunda é 14 e a outra 21. 21 é feriado, tá? Eita, coisa boa. 14 não, né? Não, 14 não. 28 eu já não posso. Tá, Então seria 14, ó. Vamos ver se a gente reúne semana que tá. vem. Uhum. E a Poliana já disponibilizou no e-mail nosso o modelo de termo referência, né? Eu vi A ali, gente só vai não li tentar. ainda. Uhum. Ela mandou agora há pouco, então não deu Uhum. tempo mesmo. Mas dentro disso aí, a gente vai tentar fazer as colocações e ver se a gente fecha isso na próxima reunião, dia 14. Legal. Bom, então dia 14 é dia de bater o martelo, hein? Então, todos aqui, Isso. Uhum. ok? Ok, dia 14. Ok. Já Vicente, vou. mais alguma coisa? Sim, Estamos no não, horário, 10h30. é isso aí, tranquilo. Gabriel quer Bom fazer uma dia. foto, não é isso, Gabriel? Exatamente. Bom dia, Jacobina. Mesmo. Quem puder ligar a câmera. Eu vejo que esse trabalho, Jacomini, vai ter tudo a ver já com a saída daquele trabalho do grupo ali do Silvio, né? Dos ambientes ali da bacia, né? Que ele chama unidades, né? Que ele gosta de chamar ali, né? Que a gente... Nós podemos chamar de.
Na climatologia nós vamos ter escalas diferentes, né? É isso. Que Mas eles vão então se nós vamos somar ter ao os todo ambientes, depois, né? depois nós podemos também ter um momento de cruzar essas informações, né? Exato. Uhum. Tá bom, gente? Ótimo. Arrumou o cabelo já, Lilian? Não vai mais Então uma tá. hora. Então tá. Então até a próxima semana. Valeu. Valeu, até mais. Obrigado, Até, Obrigado, pessoal. gente. gente. Desculpem o Tchau. atraso Boa mais uma semana a vez. todos. Boa Obrigada semana a a todos. todos. É.